Ora, boa noite a todos, boa noite ao Sr. Bispo Dom Armando, Bispo Auxiliar desta Diocese do Porto, boa noite ao Sr. Cônego Luís Miguel Rodrigues, que está com uma presença muito especial hoje entre nós, boa noite a todos os que nos acompanham na plataforma Zoom e também todos aqueles que esta noite vão estar connosco em direto no Facebook. O SEDEC do Porto, o Secretariado Diocesano de Educação Cristã, deseja-vos as boas-vindas neste primeiro encontro de 2 encontros sobre o tema Catequista Testemunha ao serviço de uma experiência de fé na web. Continuaremos, portanto, a refletir esta temática no dia 3 de dezembro, por isso apontem na vossa agenda para não perder. Vai orientar este encontro o Cônego Luís Miguel Rodrigues, que é mestre em catequética, doutorado em teologia prática e docente e investigador na Universidade Católica, Núcleo de Braga. A escolha do Cônego Luís Miguel prende-se com a sua área de investigação e com a obra que eu vou tentar que vejam, e a obra é com o título seguinte: O Digital no Serviço da Fé, formar para uma oportunidade. Formar para uma oportunidade. Esta obra é um contributo para a integração do digital na nossa vida eclesial, sobretudo na nossa vida de missão de evangelização, e entre outros, esta mesma obra debruça sobre a teologia da transmissão da fé, propondo uma praxis assertiva na web. Como é que é isto de transmitir, de propor a fé na web? Mas, antes de iniciarmos com o Cônego Luís Miguel, eu proponho-vos que escutemos umas palavras do Sr. Bispo Dom Armando, que acompanha de perto este secretariado, e que sempre nos sabe dirigir umas palavras sábias, com proximidade e simplicidade. Dom Armando, aguardamos uma palavra sua. Então, boa noite a todos. Quando eu ainda não era bispo, muitas vezes o bispo aparecia numa reunião e era da praxe dar-lhe a palavra. Lá, uma palavrinha, senhor bispo. Pronto, eu esta noite, a palavra que vos quero dirigir é, sobretudo, uma palavra de muita amizade e de muito apreço por aquilo que vocês fazem. Eu venho de uma paróquia onde passavam 60 catequistas. De facto, era um exército que fazia mexer toda a comunidade. Ou a catequista são efetivamente fundamentais nesta tarefa da transmissão da fé. Pais, mães, outros ainda solteiros, consagrados, é uma tarefa fantástica. Sobretudo cada um olhando para o batismo e indo buscar os dons que daí vêm para viver o próprio sacerdócio batismal. Eu gostaria apenas de vos dizer isso. Não sei se por acaso já puseram os olhos sobre o novo diretório, ele acabou de sair agora estes dias. Tenho a sorte de já o ter, foi-nos dado em mão agora na Conferência Episcopal, e na capa tem 2 frases que também dizem da importância do catequista. Ide e anunciai o Evangelho, e a outra frase, que sabeis também qual é: eu estou sempre convosco. O catequista está sempre entre estas 2 margens, o envio e a certeza de que quem nos envia é ele, mas porque tem essa responsabilidade, o papel principal também deve ser dado a ele. Eu estarei convosco. Que ele esteja aqui nesta noite também conosco e que ele continue a enviar e, sobretudo, nunca nos falte. Vivemos agora num tempo, eu há pouco estive a preparar um tema para amanhã, tenho que fazer em um determinado sítio, e vou vou convidar São Padres, portanto posso fazer isso, a imaginarem-se todos numa cela de uma cadeia, sem janela, apenas com um catre e um balde. E falar-lhes aí do caso de alguém que esteve, um bispo, 13 anos fechado numa cela. Um bocadinho desta experiência nós a fazemos nestes tempos. Também na transmissão da fé. Parece que estamos um pouco enjaulados.
falta-nos essa liberdade de respiro, mas também o atrevimento da palavra e a coragem do testemunho no meio de um mundo que é aliciante. Acho que é fantástico hoje podermos viver no meio deste mundo e dizer Cristo no meio deles. Então, uma boa noite, boa sorte. Sair da gaiola para o mundo digital é também uma aventura. Mas aí é mais aliciante ainda falar de Jesus Cristo e deixá-lo lá ficar para que outros também possam dizer que Ele está com eles até ao fim dos tempos. Então, Padre Luís Miguel, daqui vai o meu abraço. Ainda não vi a cara porque ainda não estive a passar as páginas, mas sei que a sua palavra é sempre uma palavra douta, conhecida, de um especialista, e estamos todos para aprender consigo esta noite. Obrigado, está bem? Ora, Padre Luís Miguel, a palavra é sua para que possamos agarrar neste sonho de agarrar esta oportunidade de, no digital, poder dizer a nossa fé e proporcionar a outros que se encontrem com ela. Padre Luís, estamos todos ouvidos. Muito obrigado. Antes de mais, uma saudação, não de circunstância, mas de verdade, ao Sr. Dom Armando Domingues, enfim, é Bispo Auxiliar no Porto, mas quando estamos no Porto, percebemos que o Bispo Diocesano e os seus auxiliares estão sempre presentes, não por circunstância, mas por afeto comprometido. Daí que o senhor não está a ser exceção à regra. Acresce que agora me tocou no coração, ao falar, não disse o nome, eu sei que é o Cardeal Vantuano, que inclusivamente a última vez estive com ele em Roma, ele mostrou-nos a cruz e o fio que tinha feito na cadeia. De facto, um homem que mostrou a sua força e a sua valentia na sua fragilidade. Das coisas que mais... E aí mostrou a esperança, que foi o tema do retiro que ele pregou ao Papa. Pronto, isto para dizer o que é que já estou a ficar um bocado velho e estou-me a emocionar muito com estas coisas. Depois de saudar a equipa episcopal, na pessoa do Sr. Armando Domingues, e peço que transmita uma saudação ao Sr. Manuel Linda. Com certeza. Saúdo a doutora Isabel, que, como eu costumo dizer, é uma exportação da Arquidiocese de Braga para as dioceses sufragáneas, mas digo isto com muito carinho, porque com a doutora Isabel já fizemos muito caminho juntos, muitos quilómetros, literalmente, e já partilhámos muitas guerras, muitos sucessos e muitos fracassos, mas nunca nos fez esmorecer a paixão pela transmissão da fé. Podemos não ter acertado, não ter feito tudo certinho, mas a paixão esteve sempre lá. Daí que quando ela me desafia para fazer 2 conversas com os catequistas da Diocese do Porto sobre catequista, testemunho ao serviço de uma experiência de fé na web, eu não podia dizer que não, disse logo que sim. E depois pensei, como é que me vou desenrascar? Isso é o ponto seguinte. E como quem sabe fala, quem sabe faz, quem não sabe ensina, eu ensino. E então eu ia propor que, na medida do possível, me deixasse, se entretanto alguém não me conseguir ouvir, não ter a perceber aquilo que eu digo, por amor de Deus, interrompa, que não há problema nenhum. Eu vou pedir autorização para partilhar um PowerPoint, que é uma forma mais simples da gente se orientar. Pode ser, doutora Isabel? Pode ser, sim. Luísa? Está feito. Já estou a partilhar. Está-se a ver bem? Muito bem, obrigada, Padre Luís. Muito bem. Eu na conversa que tenho aqui preparada para vocês, eu tinha pensado esta questão catequista, testemunha ao serviço de uma experiência de fé na web. Esta é a primeira conversa de 2, não é? Por isso vamos ficar apenas por esta primeira parte hoje. Eu vou procurar, portanto, ver como é que vamos valorizar evangelicamente a cultura digital, porque nós podemos fazer muitas reflexões, muitas cogitações, mas a cultura digital está aí. Há um bocado o senhor Dom Armando apresentou o diretório em português, eu nunca o tive em português, por isso tive que o trabalhar em italiano. E ele tem aqui um desafio muito interessante sobre aquilo que é a cultura digital, o pensamento digital e, digamos assim, este mundo que está a surgir, como é que ele pode ser usado e utilizado e considerado naqueles que a Igreja nos confia a missão de estarmos a acompanhar
outros no início da experiência de ser crente. Por isso, identificar um estilo cristão de estar na web, todos estamos na web, mas não interessa estar na web de qualquer maneira, um estilo cristão. Por isso, vamos também procurar compreender as qualidades da presença cristã na web. Quer na conversa de hoje, quer na conversa do próximo dia 3 de dezembro, eu espero que no final tenhamos alcançado este objetivo. Na Igreja, nós sabemos isso muitíssimo bem, nós não nascemos do zero, não é? Não nascemos do zero. Temos todo um percurso, toda uma tradição que nos faz, de alguma forma, não é? Por isso, podíamos começar em São Pedro, mas era muito longe. Eu ia propor que víssemos apenas os 3 últimos pontificados: São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Estava eu então a dizer que vou utilizar as mensagens dos últimos 3 papas para o Dia Mundial das Comunicações Sociais para, de alguma forma, podermos perceber aquele que é o fio condutor, o entendimento que a Igreja tem sobre os mídia, ou sobre os mass media, sobre os cross media, depois vamos ver, ao serviço da nova evangelização, da catequese, da transmissão da fé, que neste contexto eu utilizo como sinónimos. A doutora Isabel dizia há pouco que eu quero alguém que era especialista destas coisas. Eu tenho que dizer que não sou. Sou alguém que estou à procura, mas não sou especialista. Porque nós estamos numa fase que é similar àquela em que foi a introdução da energia elétrica na produção industrial. Antes das fábricas funcionarem em energia elétrica, funcionavam a vapor. Daí aquela contagem da potência dos carros, né? Cavalos vapor. Quantos cavalos tem? Cavalos vapor, não é? É essa a medida. E quando as fábricas funcionavam a vapor, a energia a vapor, portanto, a máquina a vapor, tinham uma característica que era, portanto, o motor começava a funcionar, tinha um veio que enviava a energia para todas as máquinas. Então era necessário 2 coisas: que todas as máquinas trabalhassem ao mesmo tempo e que todas as máquinas estivessem alinhadas no veio de transmissão através do qual a energia da máquina a vapor era transmitida. Quando se inventou a energia elétrica, houve muitos industriais que disseram que a energia elétrica não tem grande vantagem, porque em vez de usar o vapor, usa a energia elétrica, mas funciona tudo igual. A energia elétrica só passou a fazer diferença quando a organização da produção deixou de ser ao estilo da energia a vapor. Já nem todas as máquinas têm que começar ao mesmo tempo, só se ligam as máquinas que efetivamente fazem falta e, em vez das máquinas terem todas que estar alinhadas de acordo com o veio da transmissão da força a vapor, cada máquina podia estar no seu cantinho, desde que se levasse lá um fio com a corrente elétrica, ligava-se e desligava-se quando fizesse falta. Ou seja, uma nova energia só foi útil quando se compreendeu uma nova forma de organização da produção. Com isto, queria alertar para o primeiro problema que nós, como evangelizadores, temos. Nós não podemos, como evangelizadores, ir para a web com as mesmas categorias, com as mesmas chaves mentais, com a mesma forma de fazer que fazíamos no tempo da rádio, no tempo do livro, no tempo da pregação oral. Uma nova ferramenta provoca uma nova forma de nos relacionarmos. Uma nova ferramenta provoca uma nova forma de nos relacionarmos. Por isso, estas tecnologias do digital desafiam-nos a estarmos aqui, ao estilo cristão, reconhecendo as suas potencialidades, mas não deixando de sermos cristãos. Por isso, para poder perceber aquilo que talvez seja uma forma de estar na web ao estilo cristão, eu vou percorrer algumas passagens das mensagens dos Papas. E é interessante que a primeira mensagem dos Papas para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que nos fala da web, é uma mensagem de 1985. Muitos de nós praticamente nem éramos nascidos, em que o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, diz: o jornal,
o livro, a rádio, especialmente a televisão, videocassete e até o mais sofisticado computador representam já uma fonte importante, se não única, através do qual o jovem entra em contacto com a realidade externa e vive o seu próprio dia-a-dia. Mas, perante estas realidades, afrouxou-se o tradicional controle educativo sobre o uso dos meios. Primeira ideia, com a assunção, com a tomada de consciência de que temos diante de nós muitíssimos meios através dos quais a informação chega, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, em 85, diz que até o mais sofisticado computador representa já uma fonte importante, se não a única, através do qual o jovem entra em contacto com a realidade externa e vive o seu dia-a-dia. Por isso, hoje, nós não podemos fazer uma pergunta desta forma. Os meios digitais são importantes ou não são? Essa pergunta não faz sentido, porque eles são imprescindíveis. Mesmo estou-me a lembrar daquele senhor muito idoso, com 85 anos, que vive isolado e nunca pegou sequer num telefone de fio, ele vive influenciado pela cultura digital, porque a energia que consome, a reforma que recebe, os telegramas que chegam lá em casa, são todos transferidos através da cultura digital. Ou seja, não é discutível se ela existe ou não existe. O discutível é como é que a vamos usar para bons fins, para fins nobres. Por isso, em 90, 5 anos depois, o mesmo Papa João Paulo II diz: os padres conciliares reconheceram que os progressos da tecnologia das comunicações, especialmente, eram de tais proporções que provocam reações em cadeia com consequências imprevisíveis. Por isso, foi intenção do Vaticano II que toda a Igreja participasse das experiências do resto da humanidade. E é próprio do povo de Deus o dever de fazer uso criativo das nobres descobertas e tecnologias para o bem da humanidade. O desafio que se nos coloca a nós, evangelizadores, não é se vamos usar ou não vamos usar. O desafio é como é que eu posso usar bem estes novos recursos. Como é que estes recursos que estão à minha disposição podem ser devidamente utilizados no exercício da minha missão como catequista, como evangelizador. Por isso, estes meios de comunicação têm características interessantes. Em primeiro lugar, agilizam o diálogo. Graças aos meios de comunicação social, nós temos aos mass media, aos meios digitais, nós temos muita facilidade para entrar em contacto com muita gente. Pensem o que seria uma conferência como hoje, numa segunda-feira à noite. Se não fosse através desta plataforma, os que estamos a ver no Zoom, o que estamos a ver através do YouTube, o que estamos a ver através do Facebook, estas centenas de homens e mulheres que nos reunimos aqui para refletir sobre isto, se não fossem estas tecnologias, nós hoje não estaríamos aqui. Um encontro destes, à segunda-feira à noite, que é quando estamos a fazer esta transmissão e a gravar, se não fosse por esta plataforma, nós não tínhamos este número de participantes. Portanto, isto é bom, conseguimos chegar a muita mais gente. Contudo, não chegamos da mesma forma. Gera-se uma nova cultura. E essa nova cultura é uma cultura que não descansa, não dorme. Há um debate contínuo, há um diálogo contínuo. Daí o desafio está em manter este diálogo sem que a falta de tempo ou a falta de espaço nos asfixie. Chegamos a um ponto, que é um ano muito importante, que é o ano 2002. Desde logo é um ano capicua. Portanto, só de si já é um ano que marca, não é? Capicua, podemos ler de trás para a frente, da frente para trás, que é sempre 2002. Nesse ano, publicaram-se 3 documentos muito importantes. Primeiro, a mensagem de São João Paulo II, que tinha como título Internet, um novo fórum para proclamar o Evangelho. Ou seja, um novo espaço, um novo areópago, um novo meio para proclamar o Evangelho. E o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais publicou também 2 documentos.
a ética na internet, que vem na sequência de outros anteriores sobre a ética na comunicação social, e um segundo, que é este que vamos olhar, a igreja na internet. Portanto, em 2002, se quisermos, chegámos assim a um ponto de maturidade no pensamento eclesial sobre os meios de comunicação social ao serviço da evangelização. Na mensagem do Papa diz ele: os meios de comunicação social são uma nova fronteira que se abre no início deste novo milénio. E está cheio de ligações entre perigos e promessas. A internet, os mídia, as redes sociais estão cheios de duas coisas: perigos e promessas. Tudo o que é um meio onde muita gente circula é perigoso. Estou a olhar para muitos de vós, certamente sois pais e mães. E em que altura é que vós deixaste os vossos filhos ir sozinhos para a rua? Ou de casa para a escola? Primeiro tiveste que lhe ensinar como é que era, tiveste que os acompanhar, tiveste que os advertir dos perigos, tiveste que lhes dizer quais eram os lugares seguros, ou seja, tiveste que os ensinar a frequentar a rua. Não porque a rua seja perigosa, não. Na rua há coisas que são perigosas. Mas também há coisas que são boas, desde logo a possibilidade de nos fazer chegar desde a nossa casa à escola, no caso concreto. Por isso a internet é uma nova rua. Só que é uma rua onde anda muita gente e anda muito depressa. Por isso chama-se autoestrada. Mas não quer dizer que seja má em si. Tem perigos que temos que os conhecer e prevenir-nos, e promessas que temos que as reconhecer e utilizar. Por isso, o novo mundo do ciberespaço é uma exortação à grande aventura do seu uso potencial para proclamar a mensagem evangélica. Ou seja, o Papa João Paulo II, em 2002, diz temos que estar, exorta-nos a utilizar este potencial para proclamar a mensagem evangélica. Mas coloca questões que são questões que ainda hoje, coloca-nos 6 questões, que eu vou agora aqui refletir convosco, que ainda hoje são questões que nós temos que responder. Ele escreveu isto em 2002, em 2020 são atuais, e eu atrevo-me a dizer que em 2040 continuam a ser atuais. Primeira, como havemos de cultivar a sabedoria que deriva não só da informação, mas da introspecção, a sabedoria que compreende a diferença entre o que é correto e o que é errado, e sustenta a escala de valores que provém desta diferença. Eu tento dizer isto de outra forma. Nós, pela internet, pelas redes sociais, temos muita informação. E aqui, para dar um ar de cultura a esta comunicação, podemos citar o Zygmunt Bauman, aquele polaco que já faleceu, que fala na espuma dos dias, em que ele utiliza esta imagem que é muito rica. Os acontecimentos e as informações hoje é como a espuma de uma onda. Nós vamos ali ao mar, vemos uma onda, a onda cai sobre a areia, deixa uma espuma. Essa espuma dura até quando? Até a onda seguinte. E hoje, na informação, nós estamos assim. Hoje uma coisa é muito importante, agora é muito importante, vem a outra onda e faz tábua rasa da anterior. Ora, nós no cristianismo não vivemos desta informação superficial e esporádica. A sabedoria é outra coisa. E, aliás, ouvíamos ontem de manhã, na primeira leitura, que a sabedoria exige esta relação esponsal que, de alguma forma, nos leva a cultivar, a trabalhar, a empenharmos-nos como uma esposa virtuosa que o livro dos Provérbios ontem nos ensinava. Segundo, como é que a Igreja orienta, a partir do tipo de contacto que se tornou possível para a internet, para uma comunicação mais profunda e exigida pela proclamação do Evangelho? E aqui o Papa João Paulo II, noutra passagem, tem uma expressão que é muito, 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 muito rica. Do clique ao toque. Que é, como é que nós, através destes cliques que o digital permite, podemos chegar ao toque entre irmãos, numa comunidade concreta que vive e celebra a fé. O ter muitos amigos no Facebook não quer dizer que efetivamente tenhamos relações com muitas pessoas. Mas, se calhar, eu já tive, e muitos de nós já tivemos, pessoas que se encontraram connosco através de uma presença que temos na internet e depois, no meu caso concreto, procuraram saber onde é que eu celebrava, por onde é que eu andava, e encontramos e mantivemos um contacto
digamos assim, mais físico, mais inserido numa comunidade. Por isso é que, a partir destes primeiros contactos, as comunidades precisam de edificar, digamos assim, uma relação pessoal. Como é que edificamos? São os meios contactos e permutas de informações que a internet tornou possível. Ou seja, como é que nós, de estarmos ligados via Facebook, por exemplo, nos vamos ligar expressamente na comunidade cristã, deixem-me usar a expressão, de carne e osso, que celebra a fé e que comunga o corpo de Cristo. Outro desafio é como é que podemos garantir que a revolução da informação e das comunicações, que tem na internet o seu principal motor, a internet é a ferramenta que permite isso, atuará em benefício da globalização do desenvolvimento e da solidariedade humana, objetivos que estão estreitamente ligados à missão evangelizadora da Igreja. Evangelizar através da internet não é apenas usar a internet como meio de difusão de um texto, é usar a internet como construtora de um contexto onde todas as pessoas são consideradas, valorizadas e, digamos assim, acolhidas. Por isso, a internet pode favorecer uma cultura de diálogo, da participação e da solidariedade e da reconciliação, sem a qual não consegue favorecer. Aqui tem a ver a atitude com que está na web, dialogando, participando, de forma dialogal, procurando a paz, e não tanto aquilo que nós hoje conhecemos como fake news, nem tanto como manipulação ou então como agressão daqueles que estão diante de nós. E depois o Papa termina com este desafio. Desta galáxia de sons e imagens, e aqui galáxia, tínhamos que ver o McLuhan e o Castells, que usam esta expressão galáxia, e então o Papa pergunta, desta galáxia de sons e imagens, de toda esta parafernália que a internet coloca diante de nós, será possível imergir o rosto de Cristo e ouvir-se a sua voz? No fundo no meio de toda esta, deixa-me usar a expressão, eu sou do Minho e nós no Minho falamos assim muito mal e depressa, no meio desta confusão, no meio deste ruído todo, será possível ouvir-se a voz de Cristo? Como e de que modo? Vamos continuar a refletir sobre isso. Por isso, vamos agora para o documento seguinte, que é do Pontifício Conselho para a promoção para a promoção do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, quando fala no documento Igreja e Internet, ele parte de uma questão muito interessante, que é: a internet não é uma criação por acaso. A internet nasce das necessidades mais humanas que nós temos. Estar em contacto com aqueles de quem gostamos, dizer de nós, darmos-nos a conhecer e, acima de tudo, estarmos em contacto e recebermos a aprovação daqueles que para nós são importantes. Aquele fenómeno que nós muitas vezes criticamos no Facebook, anda ali, só quer likes, só quer aparecer, só quer parecer bonito. Isto tem a ver com a nossa necessidade. Nós, como seres humanos, gostamos de ser gostados. Gostamos que as pessoas gostem de nós. Gostamos de ser apreciados. E gostamos que aquelas pessoas que são significativas para nós nos digam o quanto nos apreciam. Vamos deixar o Facebook e vamos para as nossas relações físicas, por exemplo, do nosso local de trabalho. Nós gostamos muito que um colega passe por nós e nos diga: olha pá, aquilo que tu fizeste foi porreiro, pá, gostei bastante. Nós gostamos disso. Só que no Facebook não é assim que funciona. Põe-se um like. E isto tem a ver com a nossa natureza. Por isso, a instituição eclesial sente-se, digamos assim, comprometida no anúncio do Evangelho, caminhando juntamente com a humanidade em mais este momento, que é o momento no qual a humanidade se organiza numa sociedade em rede. Por isso, a Igreja está neste mundo porque encontra o seu ponto de partida na comunhão de amor entre as pessoas divinas e na sua comunicação connosco. Eu, se calhar, era capaz de pôr aqui o grande sublinhado da conversa que estou a fazer convosco hoje. E eu fazia desta forma. Quando qualquer um de nós utilizar a internet ao serviço da catequese ou da evangelização em geral, pode fazer esta pergunta:
eu estou a fazer isto como expressão do amor de Deus que me habita e desse Deus que é a comunhão trinitária ou não? Aquilo que eu estou a fazer é imagem, é símbolo, é sacramento do amor trinitário ou não? Se for, ótimo. Se não, olha, é mais um aspecto que precisa de uma conversão pastoral. Por isso, a imagem da Trindade acaba por ser a grande expressão e o grande critério de avaliação da nossa presença com qualidade ou sem qualidade nos meios de comunicação social. Porque a Igreja, sendo comunhão, é uma comunhão de pessoas e comunidades eucarísticas que derivam da comunhão com a Trindade e nela se refletem. Se a Igreja é a expressão da comunhão de amor interpessoal da Trindade, e a Igreja, a Trindade, não é aquela que fica a seguir aos aliados, estamos entendidos, não estamos? Da Santíssima Trindade. E se a Igreja é a expressão dessa Santíssima Trindade, e é, digamos assim, o lugar onde as pessoas que amam e se sentem amadas por um Deus trinitário se relacionam, a comunicação não é um facto acessório à Igreja. A comunicação é algo essencial, pertence à essência da Igreja. Por isso a Igreja deve comunicar de acordo com os critérios de verdade, credibilidade e sensibilidade aos direitos dos direitos humanos, sobretudo dos mais frágeis e daqueles que não têm com quem os defenda. Continuando. Chegamos à altura que podemos fazer uma análise SWOT. Eu digo análise SWOT para não dizer o acróstimo português que é fofa. Forças e oportunidades, fraquezas e adversidades. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, peço desculpa. Uma análise SWOT em que nós podemos ver aquelas que são as possibilidades internas, aquelas que são as dificuldades externas e depois as internas, para a utilização da web na evangelização. A nível externo, ou seja, aquilo que de fora nos ajuda nesta missão, nós temos desde logo o facto de que os média têm um grande poder de partilha e possibilidade de relacionamentos e encontros. Hoje é quase impensável dizer a uma pessoa que não pode usar uma rede social e não pode partilhar informações com os seus, entre aspas, amigos das redes sociais. As redes sociais deram-nos uma grande capacidade de partilha e possibilidade de relacionamentos, para bem e para mal. A tecnologia em si não é neutra, mas pode ter uma utilização positiva ou negativa consoante o modo como nós estamos nela. Segundo, um acesso praticamente ilimitado a toda a informação e recursos imateriais. Eu conto muito esta experiência porque, de facto, para mim foi marcante. Há uma Quinta-feira Santa em que, na altura, o Papa João Paulo II nos escreve uma exortação, uma encíclica, sabe ele, sobre a Eucaristia. E eu, como é normal, todos os anos, na quinta-feira de manhã vou à Eucaristia, à missa crismal, à catedral, celebrar com o bispo, almoçamos o clero todo junto, chego a casa, leio esse documento do Papa João Paulo II e à noite estava a fazer a missa de lava-pés numa das paróquias e o tema central da homilia foi aquilo que o Papa disse. Ou seja, se não fosse a internet, eu não podia ter feito isso. Como também, se eu agora quiser saber aquilo que os papas disseram, eu vou ao site do Vaticano, por exemplo, e tenho acesso a toda a informação, mas a maior parte dela traduzida para português. Hoje, na internet, praticamente temos toda a informação do que precisamos. Procurá-la e saber procurá-la é outro campeonato. Mas que está lá, está. Mas a internet tem uma grande contração do tempo e do espaço. Em nível do espaço, basta olhar para nós aqui. Estamos aqui a falar, eu estou a falar sobretudo com pessoas da Diocese do Porto, mas ainda há pouco a Clotilde dizia boa noite desde Bruxelas. Exatamente, era o que eu já ia dizer. E Bruxelas. Ou seja, e Bruxelas não é Escovo, no caso concreto, não é? Ou seja, nós estamos, em termos de espaço, está comprimido. Estamos todos juntinhos. E em termos de tempo também. Porque aquilo que estamos a falar hoje
depois a doutora Isabel vai colocar no Facebook da Catequese do Porto, no canal de YouTube, e aquelas pessoas que virem isto daqui a 10, 15, 20, 30 dias vão ver da mesma forma que nós hoje. Portanto, o tempo e o espaço estão comprimidos. O espaço é vencido por esta rapidez com que chegamos de um lado ao outro. O tempo deixa de haver um passado, deixa de haver um futuro, passa a haver um eterno presente. Esta comunicação vai acontecer no aqui e agora de todos aqueles que a quiserem ouvir. Quer seja agora em direto, quer seja através das redes, no momento em que lhes parecer que é mais oportuno. Mas também temos dificuldades. Desde logo, a prevalência do efêmero. Aquilo que eu há pouco falava do Zygmunt Bauman, da espuma dos dias. Não importa, um acontecimento é acontecimento que está na linha da frente, até aparecer um outro. Por isso, tudo, imaginai o vosso mural do Facebook, ao fim de 6 ou 7 publicações, já desapareceu do monitor. Por isso, já não existe. O que interessa é o que está a acontecer agora. O que aconteceu antes acaba por não esquecer. Depois, nós passamos a ter acesso a muita informação, mas a informação não é tratada. Como qualquer um de nós pode colocar o que lhe apetece na internet, também há pessoas que, de forma tendenciosa, colocam coisas erradas. Por isso, a informação é uma informação não tratada, que nós muitas vezes não temos capacidade para perceber se ela é verdadeira ou não. Logo, o fenómeno das fake news é uma questão que está aí muito presente. Mas a informação, aquilo que se diz, mais do que dizer a verdade, procura suscitar um acontecimento. Por isso, hoje, em vez de verdade, falamos em pós-verdade. A verdade que nos interessa, muitas vezes, já não é aquela que corresponde aos factos, mas é aquela que diz os nossos desejos e as nossas vontades. Por isso, nós dizemos nas redes sociais, não aquilo que aconteceu, mas a nossa visão daquilo que poderia ter acontecido, na expectativa dos resultados que isso vai criar. Eu não estou a fazer a leitura de nenhuma campanha eleitoral, como certamente devereis imaginar. É uma dificuldade que temos. Possibilidades internas. Desde logo, há um grande otimismo eclesial em relação aos novos mídia. Nós estamos aqui exatamente por causa disso, porque percebemos que os novos mídia são uma coisa boa. Vamos usá-los bem. Depois há também o acesso quase ilimitado a muita informação, a muitos museus, a muita informação que chega até nós e que nós podemos conhecê-la para estarmos informados e devidamente formados. Mas, através da internet, nós podemos entrar em contacto com outras pessoas de boa vontade. O limite das nossas relações não é a nossa aldeia, a nossa vila, ou a nossa rua, ou o nosso bairro. O limite das nossas relações são aqueles que têm os mesmos interesses que nós. Por isso, a internet tem possibilidades fantásticas que internamente estão a ser usadas. Mas internamente também há dificuldades. Desde logo, setores eclesiais, cada vez menos. Isto era de 2002, mas hoje é menos, mas ainda é verdade. Há setores eclesiais que são alheios a esta realidade. Não estão aqui simplesmente. Mas há sítios, há presenças, há perfis que são definidos como católicos, mas que não são. Dizem que são católicos, que é uma verdade católica, mas não são. Por vezes, procura-se marcar a presença, mas sem estratégia e sem qualidade. Há uma das coisas que eu pude observar na análise que fiz da web em Portugal, é que muitas das presenças católicas é no género, eu estou aqui, criei um blog, criei uma página, criei um perfil, e nas primeiras semanas ou primeiros meses estou cheio de energia e vou alimentando aquilo. Mas depois vou esmorecendo e deixo de considerar essa presença. Por isso, digamos assim, a presença de muitas entidades religiosas na web, por vezes, é assim um bocado triste, para dizer de alguma forma.
Começaram muito bem, mas olha, podemos até usar a imagem do Evangelho. Antes de edificar a torre, não se sentaram a considerar se tinham como acabá-la. Por isso, começaram a edificar, mas não a concluíram. E na web muitas vezes acontece isso. Depois, o rápido desenvolvimento é uma exortação apostólica do Papa João Paulo II, onde ele sintetiza aquilo que era o pensamento da Igreja em 2006, 2005 ou 2006, o pensamento da Igreja sobre a utilização que se podia fazer da web. A formação, desde logo, a participação, que toda a gente seja corresponsável na missão da Igreja, e também o diálogo. Logo, o diálogo acaba por ser a característica fundamental que qualifica a presença de qualquer um de nós na web. Depois também o rápido desenvolvimento pede que estejamos na web, não a partir da lógica própria da web, simplesmente, mas a partir de uma visão orgânica e correta do desenvolvimento humano. Não são os mídias que condicionam sem mais a nossa forma de ser e de estar, é a nossa identidade cristã que utiliza os mídias na medida em que eles são úteis para realizarmos a nossa missão. Chegamos agora a Bento XVI, onde ele dá um salto que, a meu ver, é um salto muito importante. Se até aqui nós falávamos de mass media, ou seja, um meio de comunicação de massa, ou seja, um emissor para muita gente, em 2006 o Papa Bento XVI diz-nos isto. Esta é a primeira mensagem dele. O impacto incisivo de um novo vocabulário e novas imagens, que sobretudo os mass media eletrónicos introduzem tão facilmente na sociedade, não devem ser subestimados. Os média contemporâneos formam a cultura popular, portanto, devem vencer qualquer tentação de manipulação. Ou seja, a cultura popular, a cultura mais vulgarizada, é feita através dos meios de comunicação social digitais, aqueles onde nós estamos. Daí que, para complicar um bocadinho isto, eu ia-vos apresentar, digamos assim, 3 gerações da web. A web 1.0, que é a web estática, em que há um webmaster, portanto um perito, que mete umas coisas no computador, do computador vai para o servidor e do servidor vai para todos os usuários que quiserem. Pensem, por exemplo, no site, na agência Eclésia. Alguém coloca lá notícias e nós vamos lá ver o que é que se passa. Aquilo está lá, disponível para consultarmos e usarmos quando quisermos. Isto é a web 1.0. Mas na viragem do milénio surgiu uma segunda web, que é a web 2.0. Eu aqui coloco a possibilidade de termos um blog como a ferramenta que fez esta mudança. Cada um de nós individualmente, deixou de ser um mero consumidor de informação para podermos passar a ser produtores de informação. Qualquer um de nós, a custo praticamente reduzido e com pouca necessidade de conhecimentos técnicos, podemos ter um blog. E os blogs são efetivamente muito, muito, muito eficazes. Porquê? Porque neles todos nós temos uma capacidade de nos expressarmos e de colocarmos lá aquilo que quisermos. Acresce que, além do blog, criaram-se as redes sociais através das quais nós nos conectamos de acordo com aquilo que são os nossos interesses, as nossas preferências e aquilo que são os nossos desejos. Por isso, deixou de haver um emissor e muitos receptores para haver em simultâneo muitos emissores e muitos receptores. Qualquer um de nós é consumidor e produtor de recursos para a web. Muitas vezes somos produtores pela mera replicação. Dizemos, encontramos uma coisa bonita, partilhamos e já está. Estamos agora na web 3.0, que é a web semântica, que é a web que de alguma forma sabe mais de nós do que nós mesmos. Dou-vos um exemplo. Se vós fizeres compras na Amazon, e a Amazon não me está a pagar nenhum tipo de publicidade, mas é uma experiência que eu tenho habitualmente, compramos na Amazon um livro qualquer. E a Amazon diz, de acordo com as suas compras anteriores,
e aquilo que outros compradores e aquilo que outros clientes também compraram, sugerimos-lhe mais estes livros. Ou seja, a Amazon lê o meu perfil, pega nas compras que eu fiz e vê os outros consumidores que compraram um livro igual e diz, se calhar você é capaz também de gostar destes. E dá-se o caso que às vezes gosto. Às vezes aquilo acerta. Acerta menos vezes porque tem um custo que eu tenho que pagar para comprar o livro. Isso às vezes faz-me não gostar do livro. Mas que efetivamente aquilo é muito assertivo, é. Aquilo é muito assertivo, é. O que é que quero dizer com isto? A web acaba por nos ler, por nos identificar. Por isso é que nós agora nos sites temos lá aquela coisa se aceita bolachas ou não. Se aceita cookies, né? Se aceitamos ou não. O que é que aquilo está a fazer? Aquilo é de nós dizermos, deixas que a máquina me leia ou não? Porque aquilo está a acumular de tal maneira tanta informação que a máquina acaba por saber mais de nós, às vezes, do que nós mesmos. Eu não me importo. Porque aquilo por onde eu ando, eu sou ali aquilo que sou no dia a dia. Por isso acaba por ser também um testemunho. Mas é um perigo e é uma ameaça que temos que ter presente. Por isso, o Papa Bento XVI diz-nos que nós devemos estar na web procurando aquilo que é verdade, aquilo que é bem e aquilo que é belo. Ou seja, estar na web da mesma forma que estamos na vida. O offline e o online não deviam ser diferentes. Eu estou no online, na rede, da mesma forma que estou no dia-a-dia. Procurando e amando a verdade, o belo e o bem. Por isso, a amizade acaba por ser uma expressão na rede social daquilo que eu acabo por ser no meu dia-a-dia. E o tempo está avançando. Vamos então procurar, se o Papa João Paulo II, lá atrás, nos apresentava uns desafios, o Papa Bento XVI apresenta-nos umas lógicas da web que havemos de ter presente na hora de utilizar os recursos digitais. A primeira é que a verdade que se anuncia não deduz a sua validade dos critérios de popularidade e da quantidade que se lhe dá, o fundamento é outro. Dito de outra forma, aquilo que eu coloco no meu Facebook não é verdade porque tenho muitos amigos a dizer que gosto. O fundamento é outro, com maiúscula. Uma coisa é verdadeira na medida em que se adequa à experiência de relação com Deus. Segunda, deve comunicar-se a sua mensagem cristã na sua integridade e exigência e não mitigá-la para a tornar mais atraente. Às vezes, para termos mais likes, somos tentados a apresentar o Jesus Cristo da multiplicação dos pães, o Jesus Cristo que bate nos vendilhões do templo, porque assim, uma violênciazinha dá sempre mais likes, e esquecemos de apresentar o Cristo que está no Jardim das Oliveiras, o Cristo que está na Sexta-feira Santa, mas já apresentamos o Cristo do Domingo de Páscoa. O que é que quero dizer com isto? Por vezes, tentamos recortar a mensagem para parecer mais apetecível. E não. A mensagem deve ser apresentada na sua integralidade. Mas, ser evangelizador na web não é algo esporádico. Hoje estou bem disposto, tenho tempo, vou para a web. Não. Tem que ser uma permanente presença. E daí que eu atrevo-me. Se não tens tempo para alimentar uma presença na web, não a faças. Se não tens tempo para acolher as interpelações, não tens tempo para ouvir as pessoas que entram em contacto contigo, não vais para a web, meu Deus. Porquê é que tu vais dizer que tens tempo para estar com as pessoas e estar disponível para as pessoas e depois não estás? Ser coerente. Não tens tempo. Não faz mal não ter tempo. Ou não ter disponibilidade. Faz mal é estar na web e depois defraudar expectativas. Por último, o quarto lugar vem da exigência que o evangélico não é algo que se possa ser considerado como mero bem de consumo superficial. Antes, exige uma resposta livre e ponderada. Ou seja, não é uma coisa que se vai ali sem mais nem menos. Exige tempo e exige maturação. Por isso, o Papa Bento XVI realça que só há transmissão da fé quando se chega ao encontro presencial.
E aqui eu queria sublinhar isto, já que estamos a falar com muitas pessoas que são catequistas, que é assim. Vou-vos dizer uma coisa que se calhar ides-me despedir e já não me descontratar para a próxima comunicação. Não há evangelização só com a web. Ponto. A web pode ser e é um excelente lugar para nós mostrarmos a beleza da fé. Mas da beleza da fé que nós mostramos da web, tem que surgir esta pergunta que eu digo com passagem com palavra do Evangelho. Mestre, onde moras? Dito de outra forma, isso que tu falas, isso que tu dizes, onde é que eu posso experimentar? E nós teremos que dizer, vem e vê. Na minha comunidade, que fica em tal parte, reunimos-nos na igreja ao domingo às 10 da manhã para celebrar a Eucaristia. Vem e vê. A web serve para mostrar o resultado da nossa alegria e do prazer que temos em ser cristãos. Mas só há transmissão da fé quando se chega a um encontro presencial. As possibilidades das conexões virtuais só alcançam o seu pleno sentido quando permitem e potenciam a presença física a uma comunidade. E estar aqui na web desta forma não é estar como quem está a fazer marketing. Vamos atrair clientes. Não. Nós dizemos a alegria e o prazer que temos em ser cristãos. Se aqueles que nos veem nos perguntarem, olha lá, tu que és cristão, isso é como? Vem e vê. Eu celebro no sítio tal às tantas horas, a minha paróquia é esta, isto que eu falei ontem naquele post, naquela publicação no Facebook, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu no meu grupo sócio-caritativo. Se queres, anda e vê. Nós estamos aqui, aparece, és muito bem-vindo. Ou seja, a web exige um contacto físico. Isto é próprio da lógica da web. Quando aqui há uns anos falava muito sobre as crianças que, a partir dos perfis do Facebook, depois eram levadas a encontros com pessoas com más intenções. Estávamos a esquecer de que o encontro virtual faz desejar o encontro físico. Pensem, por exemplo, naquelas pessoas com quem telefonamos, não sei se ainda há quem faça isso, mas aquelas pessoas com quem escrevemos cartas, que sempre que comunicamos desta forma, alimenta e cresce em nós o desejo de nos encontrarmos, de darmos um abraço. Por isso faz parte da comunicação virtual o desejo de um encontro atual, de um encontro físico. Por isso, em última análise, a verdade que é Cristo constitui a resposta plena e autêntica àquele desejo humano de relação. Portanto, voltamos a dizer aquilo que já a Pontifício Conselho para a Comunicação Social dizia, que isto mais não é do que o dar resposta a uma necessidade humana. Depois, Bento XVI faz uns binómios muito interessantes. O binómio entre silêncio e palavra. E aqueles que tendes a experiência de fazer algum tipo de comunicação, sabeis que se há coisa mais difícil é o silêncio. Se temos a imagem parada na televisão, o outro vai logo mudar de canal. Se vamos ouvir um programa de rádio e do momento todo faz silêncio, nós automaticamente vamos trocar de estação. O silêncio é aquele que permite aferir da qualidade da comunicação. Vamos ao dentista, que ninguém gosta de ir. Não sei se aqui há alguma pessoa que seja dentista, peço desculpa, mas nós, as pessoas normais, não gostamos de ir ao dentista. Quando vamos ao dentista, temos uma sala de espera. E na sala de espera tem umas cadeirinhas, tem muitas revistas numa mesinha e uma sala de televisão. E uma televisão na sala. Porquê? Porque estar ao lado de alguém que nós não conhecemos não é confortável. Nós temos que estar entretidos. Se estamos ao lado de alguém que nós não conhecemos em silêncio, aquele silêncio fere. Por isso temos que nos entreter com as revistas, com a televisão, agora com o smartphone, seja o que for. Mas estamos ao lado de alguém que gostamos, ao lado dos nossos pais, ao lado dos nossos irmãos, ao lado do nosso marido, da nossa esposa, nós podemos estar 2 horas em silêncio que não faz mal nenhum. E até gostamos.
porque o silêncio mostra a qualidade da comunicação. Quando a comunicação interpessoal é boa, nós aguentamos o silêncio. Quando não é boa, temos de estar sempre a ocupar os sentidos sob pena de nos invadir um vazio que nós não gostamos. Por isso, o ambiente digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual. Não. As redes sociais são o fruto da interação humana. Como seres humanos, sempre vivemos nas redes sociais. Rede social de família, rede social de escola, rede social de amigos, rede social à aldeia. Agora, com as redes sociais digitais, estas relações ampliam-se. Por isso, dão formas novas às dinâmicas de comunicação que criam relações. Ou seja, a lógica é a mesma. O digital o que fez foi ampliar e dar novas possibilidades. Para terminar, a comunicação, como diz o Papa Francisco, que seja azeite perfumado pela dor e pelo vinho bom da alegria. Olhem que coisa bonita. Que a comunicação, ou seja, que o estar neste mundo digital, seja azeite perfumado pela dor e vinho bom pela alegria. A nossa luminosidade não deriva de truques ou efeitos especiais, colocar aqui uns efeitos psicadélicos, mas de nos fazermos próximos com amor, com ternura, de quem encontramos ferido pelo caminho. E já sabemos, esta é a mensagem de 2014, é a primeira do Papa Francisco, em que ele lança a mão do bom samaritano. E já nos apercebemos desde aí que a parábola do bom samaritano é uma imagem que o acompanha muito. Por isso, não basta circular pelas estradas digitais, isto é, simplesmente estar conectados. Ter um perfil de Facebook, ter um WhatsApp, ter um blog, ter mais. É necessário que a conexão seja acompanhada de um encontro verdadeiro. Encontro verdadeiro porque, efetivamente, estou disponível para dialogar com aqueles que me enviam mensagens que me provocam e também para acolher na minha comunidade física. Não podemos estar fechados, sozinhos, fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e ser amados. Precisamos de ternura. Não são as estratégias comunicativas que garantem a beleza, a bondade e a verdade da comunicação. Nós podemos ter aí uma estratégia de marketing toda XPTO, termos uns excelentes layouts, termos uma excelente presença em termos gráficos, mas não é isso que faz com que a comunicação seja bela, boa e verdadeira. A comunicação é boa, bela e verdadeira na medida em que está de acordo com os nossos desejos, preenchidos e compreendidos à luz da pessoa de Jesus Cristo.